Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nayara Caroline do canal Matne. E nesta aula a gente vai estar falando sobre plano tangente à superfície de níveis, plano tangente à superfície de nível e sobre a reta normal à superfície de nível em um ponto. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, vamos considerar uma função uma superfície f de x, y, z igual a k, certo? Então, essa superfície é a superfície de nível, que vai ser essa superfície aqui em azul, tá? Dada aqui no espaço. Então, nosso foco aqui é encontrar, primeiramente, o plano tangente a essa superfície em um ponto. E seja o ponto P, esse daqui, onde esse ponto P é dado por x0, y0 e z0, certo? Então, e seja C uma curva qualquer da superfície aqui, ó. Vou chamar essa superfície de nível de S, tá? Que é dada pela equação f de x, y, z igual a k, certo? Então, seja uma curva C qualquer dessa superfície que passa pelo ponto P. Então, vai ser essa curva aqui, ó. Certo? Essa curva C, toda curva, ela pode ser escrita na forma paramétrica ou na forma de função vetorial, onde o x, o y e o z, que é, nesse caso a curva é no espaço, eles é escrito em função de t, onde o t é o parâmetro, tá? Então, essa curva aqui, a curva C, pode ser representada na forma vetorial, que a gente vai chamar de R de t, onde R de t é x de t, y de t e z de t, tá? Então, o ponto aqui P, que pertence à curva, que o ponto P é x0, y0 e z0, ele pode ser representado pelo parâmetro t0. Então, no ponto P0, aqui, ó, esse ponto P0, representado na curva, ele pode ser dado por R de T0, que é x0 de T, x0 de T não, x de T0, y de T0, e z de T0, certo? Vou melhorar isso aqui, que ficou horrível. Vou reescrever. Então, como a curva pertence à superfície, né? E então qualquer ponto dessa curva na superfície pode ser representado. Então, a função
a superfície pode ser representada por um ponto qualquer dessa curva. Então, vamos melhorando aqui. Então, a superfície ela pode ser representada através do parâmetro t. Então, Fão então, só melhorando. Então, qualquer ponto de... Vou melhorar isso que eu estava falando. Calma aí. Qualquer ponto da forma x de t, y de t e z de t para pertencer à superfície, ele, qualquer ponto da curva, para pertencer à superfície, tem que satisfazer a equação da superfície, ou seja, f de x de t, y de t, z de t, tem que satisfazer a equação da superfície para pertencer à superfície, certo? Mas tendo isso, calculando a derivada da Fão em relação a t, então aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, você tem que a Fão, ela depende de x, y e z, certo? Aqui, ela depende de x, y e z, e cada uma aqui, o x, o y e o z depende de t. Então, para me calcular a derivada da Fão em relação a t, eu tenho que usar a regra da cadeia, certo? Então, essa derivada vai ficar da seguinte forma. Então, vai ficar a derivada parcial da Fão em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de y em relação, da Fão em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t, mais a derivada parcial da Fão em relação a z, vezes a derivada parcial de z em relação a t. E como tem uma igualdade, a derivada parcial da Fão, a derivada de k em relação a t vai dar zero, porque k é uma constante, certo? Então, observa aqui. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Olha, a gente tem o vetor. Lembrando, o vetor gradiente da Fão não é a derivada parcial de f em relação a x, que eu vou representar dessa forma aqui, a derivada parcial de f em relação a y, é a derivada parcial de f em relação a z. Esse é o vetor gradiente, certo? A derivada da curva R' de t é a derivada de x em relação a t, a derivada de y em relação a t, derivada de z em relação a t. Observe a equação que a gente encontrou aqui, que é essa daqui. Observe que essa equação aqui, ó, não é exatamente o produto escalar entre o vetor gradiente e a derivada de R' de t, a derivada de R de t, perdão. Então,
a gente tem que, isso daqui nada mais é, essa parte aqui, essa equação, aqui nada mais é do que o produto escalar A do vetor gradiente, ou seja, de del de f, pelo derivada de r de t. E isso está dando igual a zero. Para conferir, basta fazer o produto escalar dessas duas que você vai chegar na de cima. Certo? Então, a gente chegou que o produto escalar entre o vetor gradiente e a, a derivada de r de t é igual a zero. Então, significa que o vetor gradiente com a derivada de r de t são perpendiculares, certo? Então, o que significa isso? Quem que é R' de t? R' de t é o vetor tangente à curva. Então, o vetor tangente à curva, não sei se ficou bem representado, é R de t, esse em verde aqui. R' de t, certo? Mas esse vetor tangente à curva, ele é perpendicular ao vetor gradiente. Então, o vetor gradiente aqui, ele é perpendicular a R de t. O que a gente chegou aqui? O vetor gradiente aqui, ele é perpendicular à superfície, ou seja, e também ele é perpendicular à curva. Então, se o vetor gradiente ele é perpendicular à curva, então se eu quero o plano tangente, usando a equação geral, o que é o plano tangente? É o produto escalar do vetor normal com o vetor AB pertencente ao plano tangente. Então, a equação geral do plano é da forma A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0 mais C vezes z menos z0. Então, recapitulando, aqui, o produto escalar entre o vetor normal ao plano e o vetor formado por dois pontos do plano é igual a zero, forma a equação geral do plano, que é essa daqui. Então, desta forma, a equação geral do plano, que é tangente à superfície, tem como vetor normal o vetor gradiente. Dessa forma, a gente tem que a equação geral do plano é derivada parcial de f em relação de f1 em relação a x vezes x menos x0 mais a derivada parcial de f1 em relação a y vezes y menos y0 mais a derivada parcial da f1 em relação a z menos vezes z menos z0, certo? Então, essa é a equação do plano tangente à superfície. Então, a equação do plano tangente à superfície. Então, para quem não lembra como encontrar a equação geral de um plano, depois vou pôr uma videoaula aqui para vocês relembrar. Então, é o seguinte. Então, o que a gente chegou? Então, a equação, o plano tangente à superfície no ponto x0,
é exatamente esse daqui, certo? Então, recapitulando, então essa equação geral, ela é dada pelo vetor normal ao plano, escalar com o vetor formado pelo ponto P0 e qualquer vetor, qualquer ponto do plano, certo? A gente obtém essa equação geral do plano. Então, esse plano é tangente à superfície, mas através disso a gente chegou que o vetor gradiente, ele é perpendicular à superfície. Então, o vetor gradiente em um ponto, ele é sempre perpendicular à superfície, certo? Então, fica gravado isso. Então, fazendo de forma análoga, essa discussão análoga, pegando, ao invés de uma superfície de nível, pegasse uma curva de nível, a gente ia chegar que o vetor gradiente também é perpendicular à curva de nível, certo? Então, sabendo que o vetor gradiente é perpendicular, aqui nesse caso, a curva C no ponto P, e automaticamente, então, ele é perpendicular à superfície, então a gente consegue achar a reta normal à superfície que passa pelo ponto x0, y0, z0. Então, como que a gente vai encontrar isso? Então, a minha reta tangente, a minha reta normal à superfície, ela vai ter como vetor direção o vetor gradiente. Então, dessa forma, a reta normal vai ser assim, ó. Então, reta normal. A superfície, ela tem como vetor direção vetor gradiente, né? Que é igual a f de x, a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f1 em relação a y, a derivada parcial de f1 em relação a z, certo? E passa pelo ponto P, que é x0, y0, z0. Então, a equação da reta normal à superfície no ponto P vai ser dado, a forma paramétrica dela é da seguinte forma: x igual ao ponto x0, x, y, z. Então, ela passa pelo ponto x0, y0 e z0. Mas qual é a direção dela? F de x vezes t, mais F de y vezes t, mais F de z vezes t. Essa é a equação paramétrica da reta normal. Essa equação da reta normal também pode ser dada pela seguinte forma, como na forma simétrica, x menos x0 sobre f de t tem que ser igual a y f1 de x, ou seja, a derivada parcial de f1 em relação a x, y menos y0 sobre a derivada parcial de a derivada parcial de f1 em relação a y, igual a z menos z0 sobre a derivada parcial de f1 em relação a z. Então, essa é a equação paramétrica. E essa é a equação simétrica, tá? Então, essa é a forma de achar a reta normal à superfície.
certo? Então, na próxima aula, eu vou estar dando exemplos sobre este assunto, de como encontrar o plano tangente à superfície e a reta normal, certo? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like.